Meu contador de casos, Jefferson, São Romão. Jefferson, bom dia. Eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer muito a sua boa vontade, a sua disposição e disponibilidade de vir atender ao Barranqueiro, ao nosso canal, contando as histórias tão bonitas e tão icônicas da cidade de São Romão. Você já me explicou, nós estamos aqui debaixo de um tamarineiro de não sei quantos milhões de anos. Eu vou deixar para você fazer essas explicações, mas eu gostaria primeiro de te perguntar uma coisa para nós abrir a nossa conversa. O que te trouxe a manter constante e resgatar essa história aqui de São Romão? Bom dia, Mansur, bom dia a todos do canal. Eu sou natural daqui de São Romão, minha família paterna também, a minha mãe veio da comunidade de Morrinhos. E por ser filho da cidade, eu acho que mais do que obrigação, conhecer um pouquinho do contexto histórico. E eu comecei a ter mais influência nisso, porque numa prova eu errei o gentílico da minha própria cidade. Então, através de um erro, eu me senti culpado de não conhecer nem a minha própria casa. Então, a partir disso, minha mãe é professora, meu pai foi reitor, então a base educacional foi muito boa. Então, de uma simples curiosidade, veio despertar conhecimento para tentar desvendar os mistérios, as histórias antigas da nossa cidade. São Romão é a quarta povoação mais antiga do estado, fundada em 1668, no dia 23 de outubro, dia do santo. Aqui os portugueses chegaram e numa batalha muito feroz contra os índios caiapós, eles dizimaram praticamente todos os índios, escravizaram alguns fugiram no sentido Goiás, Mato Grosso, onde a tribo caiapó existe até hoje. E nós estamos aqui debaixo do pé de tamarindo, que tem aproximadamente 300 anos e já remonta basicamente da fundação do antigo São Romão, né? Ao fundo nós temos uma casa de uma família muito tradicional, a família Peixoto. Ela tem aproximadamente 180 anos. Esse pedaço que nós estamos é um antigo núcleo do centro histórico da cidade, e devido a várias enchentes, né, a gente só tem de pé basicamente esse casarão e a igreja Nossa Senhora do Rosário, que tem quase 200 anos. Olha, a gente vai começar a fazer um recorte de histórias. Eu até te pedi, que tem muita coisa que as pessoas vivem me perguntando pelo canal, mas ninguém melhor do que você para contar um pouco dessa história. Nós vamos começar pela história desse tamarindo, que você me contou uma história incrível. Vai ser a primeira história nossa, mas antes de qualquer coisa, eu quero que você deixe aqui todos os contatos, a maneira que as pessoas têm de te encontrar aqui em São Romão, porque é muito importante isso, os historiadores, escritores, as pessoas que estão juntos nessa nossa luta, né? Pela história, pela conservação e preservação das nossas coisas. Deixa para nós aí seus contatos. Bem, eu comecei a contar a história lá atrás no Fotoflog, em 2004, unido à paixão de história e à paixão fotográfica. Eu mantenho um e-mail de contato, sanromãomg@hotmail.com, e hoje eu mantenho um canal ativo no Instagram, que é o sanromãomg.oficial, e lá todas as histórias que eu consto e toda a fotografia que eu gosto, eu sempre estou postando nesse Instagram. É que mantenho esse perfil hoje, ativo no Facebook também. Esses são os contatos para a gente estar conversando, arrecadando mais histórias aí. Vamos partir agora para nossas histórias. Jefferson, você me falou desse tamarineiro, que tem uma história incrível dele. Vamos fazer um take assim, ó, para as pessoas verem. Uma árvore com mais de 300 anos, imensa. Olha a largura do tronco dessa árvore. Mas tem um detalhe muito interessante e curioso que você me contou, que eu quero dividir com as pessoas essa história. São Romão ele foi um importante entreposto comercial, e aqui o trabalho escravo foi muito intenso. E esse local, até muitos relatam que serviu de forca, porque naquele período não existia um encarceramento, e uma das punições era a morte em forca, em praça pública. E aqui a gente está na Praça do Rosário. E desde criança eu sempre escutei que dentro desse pé de tamarindo tinha um corpo de um escravo. E passados mais de 15 anos depois, eu com essa lenda que foram contadas desde os antepassados, tive a curiosidade de vir, coloquei uma escada aqui dentro do oco. E com a iluminação artificial deu para perceber que as raízes formam
algo parecido com o corpo de um escravo realmente. Então a gente conseguiu fazer esse registro, coisa que é contado há muitos anos. A população não conhecia assim de fato que tinha alguma coisa a ver com o que estava dentro do oco. E a gente conseguiu fazer essas imagens aí e a lenda tinha a ver sim com o contexto histórico, porque que foi uma forca dos escravos e as raízes formaram algo semelhante ao corpo de um escravo. Então, pelo que se deduz, é o seguinte, a ave era usada para enforcamento e ou foi esquecido ou então deixar de propósito, por castigo ou qualquer motivo, um corpo de escravo aí dentro. Pode ser, sei que sim, e quase que com um trabalho de mumificação natural dela, né? A própria árvore tomou conta de preservar essa história. Essa praça aqui, ela está junto com o casarão lá no fundo, nós já mostramos na primeira tomada nossa, de uma família, será que seriam fazendeiros aqui? Eram fazendeiros? Sim, família Peixoto, bem tradicional. Tem a linhagem até com o primeiro vice-presidente. Então tem a ver, então, Peixoto. A praça com o tamarineiro, os escravos, a igreja, que nós vamos mostrar depois. Sim. É um contexto que está em volta do tamarineiros. Exatamente. Muito obrigado. Valeu. Você é parte da história de São Romão. Pessoal, esse trabalho é feito com coração, para a gente continuar mantendo viva as histórias do São Francisco. Quem puder ajudar, aponte o celular para o QR Code aqui. Qualquer quantia é bem-vinda. Muito obrigado. Agradeço de coração.